Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como fazer a configuração de operações simultâneas no ggBot. Então o primeiro passo é você clicar em configurar bot no menu inicial, depois operações simultâneas. As operações simultâneas funcionam da seguinte maneira, você diz quantas operações você quer que ele faça ao mesmo tempo, com elas rodando, seja ela em entrada inicial, seja ela estando em martingale. Ele vai pegar e vai restringir a quantidade de entradas que ele vai fazer de acordo com as operações que já estão rodando, seja ela guardando o resultado, seja ela finalizando o sinal. Então aqui por padrão, para clientes novos, ele vem com o valor 0, que aí ele não vai limitar. Então ele vai poder fazer quantas entradas ele quiser em simultaneidade, seja ela no mesmo horário, seja ela quando ele estiver em um martingale, por exemplo, e já tiver uma outra entrada para ser feita. Então aqui no exemplo, vamos colocar aqui quantidade de operações, uma para a lista 1, e para a lista 2 vamos colocar até duas simultâneas. E vamos verificar um exemplo que nós fizemos. Então aqui, repare que aqui tem uma entrada para as 17 horas, na lista 1, onde nós configuramos apenas uma entrada simultânea. Ou seja, como é M5 o sinal, ele vai expirar essa vela às 17h05. Então às 17h05 ele tenta fazer uma outra entrada aqui. O que acontece? Ele dispara a regra de que já tem as operações simultâneas atingidas, que no caso seria uma quantidade que nós colocamos. E o ID que ele identificou que já está sendo feita a entrada é o ID 1. E aqui é às 17h10. Ele também deu a mesma regra. Por quê? Porque aqui ele deu win somente no martingale 1, ou seja, ele fez a primeira entrada às 17h00. Como M5 ele fez a segunda entrada, que daí seria o martingale 1 às 17h05. Como M5, ele só vai expirar essa entrada, só vai finalizar ela às 17h10. Ou seja, às 17h10 ele ainda estava finalizando a entrada. Então, como é que às 17h10 coincide com esse horário aqui, ela também não vai deixar fazer. Então, aqui é uma restrição com uma quantidade só de entradas simultâneas a serem feitas, identificando pelo ID. Já que na lista 2, nós configuramos para duas entradas simultâneas. Ou seja, às 17 horas, também no sinal M5, ele fez uma entrada. E às 17h05, ele fez uma nova entrada. Porque nós configuramos quantidade limite 2, certo? Então, se nós tivéssemos colocado 3, ele poderia fazer essa entrada aqui ainda. Mas como nós definimos 2, ele só fez essas duas entradas. Então, essa daqui, como é M5, expirou às 17h05. Essa outra aqui, ela como é M5, ela vai expirar às 17h15, porque ele só fez o win no martingale 1. Então às 17h10 ele deu loss e ainda estava operando, e ele fez a outra entrada às 17h10 para expirar às 17h15. E essas duas entradas ainda estavam rodando, porque elas expiravam, essa daqui expirou 17h05 e essa daqui expirou 17h15. E essa daqui, ela iniciaria às 17h05, ou seja, ela coincidiu tanto com essa que estava finalizando nesse horário das 17h05, que coincidiu o horário de expiração com o horário de início dessa daqui, e essa daqui estava na metade ainda, porque ela só tinha dado ainda o loss no martingale 1, na primeira entrada iria entrar no martingale 1. Então, como ele permitiu duas entradas, ele disse que deu limite de 2 atingido, e os IDs que eles estavam rodando no momento eram o 1 e o 2. Que é exatamente os dois IDs que fizeram as entradas aqui. E é assim que se configura a quantidade limite de operações no ggBot.